a gente fica igual numa rodinha de hamster, sempre querendo, sempre querendo, sempre querendo. E aí duas coisas acontecem. Uma, a gente não presta atenção no que a gente tem na nossa vida e a gente não vive a vida. Você vive rodando o mundo. Eu falava, gente, mas tá, eu lavo roupa, lavo louça, treino pra caramba. Tem umas partes duras da vida também. Não são só... Eu também achava a minha vida no circo, mesmo na Grécia, vidinha. Porque eu amo a vidinha, eu amo o cotidiano, eu amo acordar e dormir. Você acha que todas essas mudanças, né, de vida que você teve, você acha que como funciona internamente? Você acha que a mudança interna vem primeiro para você tomar a atitude de mudar a sua vida externamente, ou ao contrário? Ou primeiro você sentia que você mudava a sua vida e depois você começava a sentir a mudança muito interna? Sua intuição. Agora, adulta, exatamente neste ano de 2021, a mudança interna. Agora a mudança interna, e eu estou fazendo um movimento externo de acordo com as minhas mudanças internas. Mas antes, até esse momento que eu estava ainda na minha grande escolha, que foi a circense, as mudanças não eram mudanças, eram simplesmente nadar a favor da maré, assim, um pouco isso, sabe? Era o que a vida me apresenta, o que eu posso tirar de melhor dessa situação, sabe? E seguir o coração, assim, realmente parece uma frase, né, gente? Pelo amor de Deus, seguir o coração. Mas é isso, assim, não tem como ser diferente, entendeu? Porque eu segui o meu amor, assim, porque eu era uma... a minha mãe achou que eu ia casar com um daqueles meus amigos da faculdade, entendeu? Ou que não ia, mas enfim, que era um pouco aquilo a vida, assim. Aí, uma vida padrão, assim, não que a minha não seja, entende? Quando as pessoas falavam, ai, que máximo, você vive rodando o mundo, eu falava, gente, mas tá, eu lavo roupa, lavo louça, treino pra caramba, tem umas partes duras da vida também, não são só... Eu também achava a minha vida no circo, mesmo na Grécia, vidinha. Porque eu amo a vidinha, eu amo o cotidiano, eu amo acordar e dormir à tarde, vocês sabem disso, vocês me conhecem bem. Então, assim, a parte da vida que eu mais amo é a vidinha. Então, a minha vidinha me acompanha em qualquer vida que eu esteja vivendo, em qualquer situação, entendeu? Então, posso estar na ilha grega, que praia linda, mas eu vou lá estender minha roupa. Eu vou fazer meu treino, eu vou viver minha vida, porque isso também me faz feliz. Eu acho que é um pouco isso, assim, você também não dá para ficar questionando muito. Quando eu não questionava, fluía mais, honestamente, assim, sabe? Eu nunca fiquei no circo, mas será? Mas o que eu tô fazendo aqui? Essas perguntas não existiam, e hoje elas existem, porque provavelmente estou mais velha, entendeu? Sim. Mariana, no seu Instagram, que é uma coisa que te define, né? As pessoas que têm acesso. Tá escrito, é fechado o Instagram dela. É fechado? Não é. Abriu. Eu abri, Bruno, meu Instagram, tá, Bruno? Gente, então sigam ela, tá? Dorme com essa. O arroba dela aqui. Vai deixar aqui o arroba de Mariana. Para vocês seguirem Mariana, porque era fechado até então. E aí lá tá até ontem. Aí lá tá escrito: não estacione sua alma onde não cabem seus sonhos. Sonhar para você sobre mudanças, e você acha que pelo fato delas não existirem, os sonhos são mais limitados? Você acha que você teria sonhado menos se você tivesse mudado menos, por exemplo? Nunca foi muito pensado. Como é que eu posso te responder essa pergunta objetiva? Posso não dar um exemplo meu, assim? O que não dá... A gente tem que ser responsável, eu acho super ok pensar no futuro e tal, mas assim, o que não dá é para, assim, eu queria tanto fazer isso, mas eu queria tanto ser assim, mas eu não posso. Eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não posso fazer. A não ser que você não tenha recursos internos para fazer. Uhum. Mas por alguém, ou pelo mundo, ou por uma opinião, é isso que me enlouquece, assim, quando eu vejo... Eu trabalhei aqui em Portugal durante 2 anos como assistente, eu fiz um curso de educação infantil, também tem essa parte. E eu me formei em educação infantil e eu trabalhei como assistente. Você vai ter que fazer um livro sobre isso, tá? Para inspirar as pessoas. Vida de Mariana.
Eu só quero dar um exemplo, juro que vai ser rápido. E tem uma pessoa que trabalhava lá comigo e ela tem uma alma super livre. Super. Ela quer viajar, ela ama, e ela não faz. Então, ela me enlouquece, porque eu falo para ela, não tem como você viver a sua vida prisioneira de você mesma. Então, assim, essa questão do sonho. Eu nunca tive assim, eu nunca sonhei em ser tal coisa ou em fazer tal. Não, nada do que eu vivi, pronto, vou te responder. Nada do que eu vivi era um sonho. Eu nunca tive o sonho de ser trapezista, eu nunca tive um sonho de trabalhar, eu nunca tive um sonho de morar na Europa. As coisas foram acontecendo, porque eu estava livre naquele momento, internamente. Mas você acha que se você não tivesse se permitido a essas mudanças que na cabeça das pessoas eram muito bruscas, ou tipo, muito aventureira, você não teria realizado tantos sonhos que você acha que não eram sonhos, porque você já estava realizando. Entende? Então, talvez eu tivesse muitos mais sonhos hoje, entende? Sim. Se eu não tivesse feito essa grande escolha e tivesse estacionado num padrão que não me cabia, talvez eu fosse uma pessoa cheia de sonhos, porque eu não teria vivido. Você ia estar no colégio ainda, de trança, com alguém te falando que você não poderia usar cabelo curtinho. Usar o short. Exato. É isso. Então, é isso. Eu entendi a sua pergunta. Eu teria hoje um armazém de sonhos. E é isso que não dá para mim, tá, gente? Cada um é de um jeito e, assim, acho que a gente tem que se ouvir, se respeitar, se conhecer. Para mim. Tanto que se você me perguntar hoje, qual é o seu sonho hoje? Eu não sou assim, eu não tenho esse tipo de objetivo, entendeu? Eu digo que eu não tenho sonhos porque tudo que eu podia sonhar, pelo menos foi o que eu entendi da pergunta do Marcelo, eu vivi. É por isso que eu não tenho sonhos. Não é que eu sou uma pessoa que não sonho. É porque o que eu podia sonhar, eu fui vivendo. E aí, tipo, gastou, entre aspas. Realizou. É o que eu vivo. Mas só realizou porque até chegar num hipotético sonho, eu fui aproveitando aquilo que o caminho me oferecia. Total. Não, e aí também, outros sonhos vão se realizando. E aí a gente vive a vida inteira, a gente tem falado muito sobre isso, eu e o Marcelo, e eu ando bem reflexivo em relação a coisas da vida, assim, eu estou num momento muito introspectivo. E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? A gente fica igual numa rodinha de hamster, sempre querendo, sempre querendo, sempre querendo. E aí a gente... Duas coisas acontecem. Uma, a gente não presta atenção no que a gente tem na nossa vida, e a gente não vive a vida, porque a vida acontece agora. O que é real agora? É real a gente estar aqui sentado falando com você. Isso é real. O futuro não existe, o passado não existe. E a gente vive preso ao futuro, a conquistas. Mas espera aí, o que eu já conquistei, o que eu já olhei, o que eu já fiz, o que eu sou, aonde eu estou. E eu acho que também Mariana viveu muito assim. Exatamente. E você vive muito assim. Você vive no agora. Eu tenho que mudar para Portugal? Então, vou mudar para Portugal. Tem que ser trapezista? É isso que me apareceu agora? Casar com o Gley, que é maravilhoso, ter o Henrique, que é maravilhoso. Então, é isso que eu vou realizar agora. Então, você nunca lutou contra o que realmente é seu. Sabe? Você nunca teve essa dúvida. Você nunca teve medo da mudança para realizar os seus sonhos. Era isso. Medo de mudança é uma coisa realmente que eu não tenho. Nada. O medo da mudança. Quando a gente veio para Portugal, foi uma outra situação, que foi um plano C de vida, que vocês sabem, foi quando a gente voltou para o Brasil e várias coisas deram errado, e a gente veio parar aqui em Portugal como um plano C. Tudo organizado e não sei o quê, mas um risco. Sim. Porque a gente teve que recomeçar. A gente já recomeçou mais ou menos agora, não sei, talvez 4 vezes na vida, assim, do zero. Isso é um outro capítulo, mas vocês sabem. Então, assim, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente não voltou para Portugal por um contrato de circo, porque a gente já estava 4 anos no Brasil, os contratos já tinham acabado. O Gleidson já não era mais trapezista, eu também não. O Gley já tinha engordado, enfim, a gente já não estava mais naquele giro que acontece também, como acontece com todos os artistas, em todos, né? Você tem um empresário que, tipo, enfim, talento, mais sorte, mais empresário, mais história, mais tudo, né? A gente já não estava mais nesse meio. E agora, quando a gente chegou aqui, foi assim, do zero. E agora a gente está nesse país e a gente vai fazer o quê? Foi assim. E isso aconteceu também no Brasil. Também foi um pouco do zero. Assim, quando a gente voltou para o Brasil para criar o nosso negócio no Brasil, o nosso circo no Brasil, assim, tudo era recomeço. Aí volta para cá agora, recomeça outra vez. Então, tem que ter uma força, assim, uma resiliência mesmo, que você vai aprendendo ao longo da vida mesmo. Eu quero só falar uma coisa sobre o que o Bruno disse, que essa coisa
esse jeito de viver que a gente estava falando agora, que seria o ideal, né? Aproveitando as coisas, isso é um exercício que até eu, que durante a vida, né, mostro aí na minha história que eu fui aproveitando, esse exercício eu tenho que fazer hoje, porque a maturidade traz essa rigidez. Então, é um exercício mesmo que até eu, que sou livre e consegui viver tantas coisas, mesmo assim, eu também hoje tenho que fazer esse exercício de me colocar no presente e viver aquilo que está acontecendo agora e olhar em volta. Eu tenho que fazer esse exercício. Então, assim, é um exercício... Foi o que eu te falei, as mudanças não são só sobre você mais. Em algum momento da vida era sobre você. Quando você casou com o Glê, as mudanças eram pautadas no casal. Aí o Henrico chegou. Então, as mudanças são pautadas em uma criança. Então, eu acho não, tenho certeza, que depois, quando o Henrico criar as asas dele, for fazer as mudanças da vida dele, porque ele já tem essa sementinha plantada nele. Ele já nasceu num lugar onde existe essa mudança como uma coisa muito natural para ele. Ele pode mudar o tempo inteiro, ele pode fazer o que ele quiser. Isso é muito bom. Você, eu acho que vai voltar a fazer as mudanças de casal novamente sem o Henrico também. Entende? Pode ser que isso aconteça. O Henrico tem muita dificuldade para mudar, por incrível que pareça, né? A gente vem nessa vidinha para quê? Para aprender. O meu filho tem muita dificuldade, assim, para mudar um tênis. Você imagina para mudar de vida? Sempre teve. E quando a gente era do circo, na Itália, onde ele viveu até os 5 anos, a gente mudava de cidade toda semana. A gente mudava de país, a gente mudava de cidade. Eu botava o Henrico no bebê conforto do lado, eu ia dirigindo o meu carro e o Gleidson ia dirigindo o trailão na frente com o caminhão e não sei o quê. E o Henrico mudava e descia do trailer, era outra cidade, bom dia. Descia outra vez, era outra cidade e mudava direto. Depois ele mudou para o Brasil. E ele ficou 3 anos no Brasil. Novos amigos, uma rotina diferente, morar num apartamento, escolinha, não sei o quê. Depois ele mudou para Portugal. E foi nessa terceira. Isso tudo, ele demora muito para se adaptar. Ele é muito diferente da gente. Eu lembro. E aqui, ele sofreu bastante, assim, para se adaptar aqui em Portugal. Então, você vê, ele tem muita dificuldade com mudança e a vida dele é só mudança até hoje. Então, assim... E é ótimo. Eu acho um super exercício para ele. Eu acho, então, vou dar uma dica para vocês que estão assistindo a gente, que é muito chato. Você fala... tá? Minha opinião, né? Do que eu sinto. É perigosa a opinião do Minha opinião é perigosa, mas, assim, gente, imagina você falar assim, para sempre. Isso me dá até angústia, sabia? Para sempre é muito tempo. Para sempre me dá até angústia. A gente tem uma vida que, em média, a gente tem 80 anos, vai. Imagina você viver 80 anos no mesmo lugar, pra na mesma vida, mesmo... Eu não consigo. Gente, vocês têm alma circense, hein? Não é por nada, não. Só falar isso para vocês. É isso que eu ia te falar. Eu acho que na próxima vida, ou eu vou vir circense na próxima, eu já vim em outra. Ó, a gente está 8 anos juntos, eu e Marcelo. A gente tem uma validade de 2 anos por lugar que a gente vive. A gente não passa mais de 2 anos no mesmo lugar. Me dá até angústia. E isso é uma escolha. Pode parecer uma coincidência, mas é escolha. Tudo isso é tudo escolha. Total. Então, são as coisas da... É escolha. Me fala uma coisa. É claro que é. Não, é claro que é. Agora eu já estou estudando aqui qual é o próximo passo. Que ano que vem é a validade de 2 anos aqui. 2 anos e meio, até vai passar, né? Mas eu acho que... Só no Rio que a gente ficou 3 anos. Com a chegada de um filho, eu não sei como vai ser. Ele vai ter que mudar também. Tem não, isso. vai mudar. Só que essa sensação que eu tô falando que Mariana deve ter sentido. Antes era só ela, aí depois chegou o Glê, aí depois veio o Henrico. Então vai ser... O único plano que eu fiz para o Henrico foi, quando o Henrico nasceu, foi quando ele tiver 7 anos, a gente fica num país só. Porque eu queria que ele soubesse uma língua muito bem, escrever e falar. E normalmente as crianças do circo sabem falar 5 línguas, no mínimo 4 línguas, porque convivem com muitas crianças de outras nacionalidades e mudam de país toda hora. Então, isso é um fato aqui na Europa, as crianças falam muitas línguas. Então, eu não tinha essa preocupação, mas eu queria que ele falasse muito bem. Então, eu falei, sempre combinei com o Glê. Então, quando o Henrico fizer 7 anos, a gente para num circo num país só e ele vai frequentar a escola daquele país. Não foi nada do que eu planejei. Então, a única coisa que eu planejei não foi o que aconteceu de outra forma. Ele ficou no Brasil, depois veio para Portugal, mas assim, o que adiantou eu planejar? Nada. Então, assim, mais uma vez, a vida mostrando que, ok, responsabilidade, um mínimo planejamento, tem um filho, meu filho tem uma vida toda certinha, mesmo quando ele era do circo.
O meu filho, quando chegou na escola, no Brasil, no primeiro dia, a professora veio falar comigo, ele ainda falava italiano, não falava português, a professora falou comigo, não entendo muito o que ele diz e tal, mas, enfim, ele entende o português, mas ele entendia o português, mas só falava o italiano. E aí a professora falou, mas em qual escola ele estava? Eu falei, não, ele nunca frequentou a escola. Eu fiz a creche do meu filho na minha casa, né? Eu tinha horários certos para isso, eu tinha recreação, enfim, aquela minha coisa obsessiva, metódica. E foi ótimo. Mas ele chegou na escola super adaptado. Parecia que ele frequentava uma escola, porque eu colocava as nossas regras, a nossa rotina. A gente sempre teve muita rotina. Numa vida que mudava de cidade às vezes, na Inglaterra a gente fazia um dia em cada cidade. Monta, trabalha, desmonta, viaja. Monta, trabalha, desmonta, viaja. Monta, trabalha, desmonta, viaja. Então, assim, são muitas experiências, entendeu? Eu dirigindo, o Henrico do lado, e tempestade de neve até o topo do carro e, tipo, ok-tok com Gley, porque na época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de comunicação e não sei o quê, e, tipo, mudando de país, indo para a Holanda, chegando... Sim, Henrico com 1 ano na Holanda, com a gente com neve até o joelho. E o mais legal de tudo, que eu acho uma oportunidade de aprendizado assim que eu tive, que eu agradeço muito, porque, gente, todo mundo viaja, entendeu? Viajar, o que eu fiz demais na vida? Conheci uns países aí, ok, todo mundo viaja, tem gente que conhece muito mais países que eu, não é essa a questão, mas o que eu agradeço muito é que eu pude viver aquele país da maneira que eu vivi, entendeu? Quando eu era nova e ainda estava absorvendo muita coisa que me serve hoje. Então, assim, é a forma como você vive o lugar. Mariana, você acha que você ficou com menos medo na vida depois quando você se arriscou no trapézio? Que isso refletiu na sua vida? Não, de jeito nenhum. Respondo por ela, não. Como você? Eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que Mariana não tirou os medos por causa disso. Quando eu consegui, depois de anos treinando 4 horas por dia, virar uma trapezista, aquilo, obviamente, me deu uma segurança em todos os aspectos da nossa vida, né, gente? Eu sabia, e até porque eu ouvi muito que eu nunca ia conseguir, o tempo inteiro. Todos os meus ensaios era uma galerinha lá sentada embaixo falando: não se aprende trapézio com 20 anos, ela nunca vai conseguir. Entendeu? O máximo que ela vai conseguir é subir a escada e descer. Então, óbvio, mas quando eu deixei o trapézio e fiz aquela nova transformação que foi deixei o trapézio e o circo, que foi uma grande desconstrução para mim, não por escolha minha, que a gente já conversou, ali o meu medo aumentou, de tudo. Entendi. E eu não corria mais risco, porque o trapézio é um risco diário, é uma adrenalina diária, é muita concentração. O trapézio era toda a minha energia. Às vezes a gente fazia 3 espetáculos por dia, mas muitas vezes eram só 2. E ali no trapézio, primeiro, foi muita luta para conseguir fazer, mas mesmo depois que eu consegui aprender 3 truques e tal, que não eram nada demais, tá, gente? Mas dava para trabalhar e eu recebia por aquilo. Então, assim, toda a minha energia era naquele momento, que na hora era muito tenso, era muita adrenalina, mas depois que eu deixei o trapézio, eu percebi o quanto, antes de deixar, eu já sabia, o quanto aquilo era necessário para mim. Uhum. Aquilo que eu não consegui substituir nunca mais na minha vida. Não tem yoga que substitua o trapézio, não tem esporte que substitua o trapézio. Porque o trapézio envolvia... o trapézio é a minha grande paixão, tirando meu marido e meu filho, meus pais. O trapézio é o grande encontro da minha vida, assim. Eu realmente gostaria de ter começado mais cedo. Eu aprendi muito com o trapézio. Gente, é um esporte, não é um esporte, é uma arte que eu aprendi, que eu demorei mais de 1 ano para conseguir fazer qualquer coisa, mínimo, balançar e voltar sem ir para a rede, voltar para a banquilha. Só isso eu demorei 1 ano para fazer direito, assim, nível apresentação, entendeu? Se você visse o ensaio, você ia falar, uma menina que veio aqui dar uma balançada, uma menina ali da cidade. Se você vê minha última apresentação, realmente é como se eu tivesse nascido no circo, porque aquilo virou minha vida. Então, assim, onde eu estava mais feliz era ensaiando, onde eu estava com mais adrenalina e mais concentrada era na hora do espetáculo. E o circo não tem férias, né? Então, era todos os dias. O dia de férias era o dia da viagem. Você desmonta, viaja, monta, descansa um pouco e tem espetáculo. Então, é uma vida de muito trabalho. Nesse circo que eu fui agora na Itália, que eu voltei no primeiro circo que eu trabalhei na vida, que eu levei o meu filho no dia do meu aniversário agora, eu levei o Henrico para conhecer o primeiro circo que eu, Mariana, trabalhei e ganhei dinheiro na vida. Nossa, me arrepiei. Com aquelas pessoas, com as pessoas que me acolheram. Foi lindo. E assim,
eu chorei, mas eu chorei não só pela minha história, porque eu me lembrei do primeiro dia que eu cheguei, como me acolheram, eu não sabia fazer nada e tal, mas eu vi aquelas pessoas, eram as mesmas pessoas, os mesmos donos fazendo as mesmas coisas, o circo está muito mais bonito. E eu vi eles trabalhando e, assim, montando circo no dia seguinte, estreando, lindos, perfumados, cheirosos, apresentando e trabalhando com os animais. E me contaram histórias de quando a elefante ficou doente, como é que eles faziam para se revezar, para dormir junto com ela, para ela não dormir nenhuma noite sozinha. Então, assim, eles se revezavam, dormiam na barraca da elefante todas as noites durante 1 ano, durante 8 meses. Se revezar, não iam fazer xixi, não deixavam ela sozinha nem 1 minuto para ela não se sentir sozinha. Então, assim, o amor também, você chega lá, ninguém reclama da vida, eles trabalham muito. E eu me lembro que eu também não reclamava. O Gley nunca reclamou. Às vezes, o Gleison tinha 6 espetáculos num dia. Aquilo pra gente era um prazer, assim. Eu lembro que uma vez a gente estava morando numa ilha, Creta, na Grécia. Era uma ilha linda, praia. Nosso trailer a gente já tinha um trailer grande, então estava no porto. O circo estava montado no porto. Então, imagina, um visual da janela, assim, incrível. O Gleison subia no trailer e pulava para o oceano, assim, tipo... Era uma juventude, assim, muito rica de coisas, né, de acontecimentos. Isso que a gente não sabia onde a gente... Vamos para a próxima cidade, está aqui o mapa. Você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe onde seu trailer vai ficar, você não sabe quem vai ser o seu vizinho. E você vai, enfim, os laços também, é uma coisa, é tudo muito rico, entendeu? Nesse sentido de experiência. Então, a gente estava lá em Creta e eu olhava para o Gleison e falava assim, eu não estou acreditando que a gente está recebendo para estar aqui, que bom, né? Assim, não era um deslumbre, mas era uma gratidão, assim, essa palavra da moda, infelizmente, mas, tipo, é isso, não tenho outra para substituir. Eu nunca fui deslumbrada com aquilo que eu vivia, tanto que eu achava uma vida super comum, assim, no meu dia a dia, de treino, de sacrifício, né, de persistência, de dona de casa, de mãe depois, de viajar, a gente trabalhava muito. Mas eu não era deslumbre, mas era uma imensa gratidão, assim, sabe? Então, eu fujo um pouco dos assuntos, porque são muitas coisas, mas voltando ao assunto do trapézio, nada substitui o trapézio, nada. Só quem faz o trapézio é que sabe, assim. É público, entendeu? Você está se apresentando, ao mesmo tempo você está concentrado, ao mesmo tempo é um esporte, ao mesmo tempo é uma arte, ao mesmo tempo você tem que vencer aquilo por você, não tem competição com ninguém, é o seu salto, a sua concentração, o seu prazer, sabe? A sua satisfação depois quando você consegue. Então, aquele pós-espetáculo, aquela sensação pós-espetáculo, eu sei que eu não tenho como substituir por nada. Então, assim, isso é também um trabalho que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu não vou encontrar em outro lugar. Que lindo. Em outra situação. Que lindo. Esse nível de satisfação. Nem o Gley, né? O Gley mais ainda. Você comentou agora que das relações, né? Você morou em várias cidades e criou várias relações. Sobre amizades, você tinha medo de perder o vínculo com as pessoas? Como era para você isso? Eu não tinha medos nessa época. Falando dessa época, do trapézio, dessa minha rotina, porque como eu só consigo falar assim desse jeito, que tipo, hoje a minha vida é tão diferente disso, e antes disso era tão diferente ainda disso. Então, nessa vida aí, dentro dessa vida macro, essa vida, eu não tinha medos, assim, eu não me lembro desses medos significativos. Então, eu não tinha medo de perder os meus amigos. Eu voltava para o Brasil uma vez por ano, visitava os meus pais, estava com os meus avós quando eles eram vivos e revia os meus pouquíssimos amigos, pouquíssimos, vocês sabem, 3, 4. Revia os meus mesmos amigos e era tudo sempre igual. Então, a gente não tinha o WhatsApp no começo, né? Então não tinha essa ligação de sempre, de se falar ou de saber da vida do outro. Eu voltava e eu precisava ir lá para saber o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas. A não ser os acontecimentos assim, ficou grávida, casou, né? Essas coisas assim, a gente se falava. Mas não tinha medo. Hoje eu tenho muito mais medo de perder os meus amigos do que na época do circo. E hoje as amizades estão muito mais consolidadas. Para você ver como é tudo dentro da gente, adulto, né? Também. É tudo dentro da gente. E como a gente está falando... É tudo dentro da gente. Como a gente está falando de mudança, e Mariana é uma pessoa que, como eu falei, o sobrenome dela é Mudança. Agora vamos para essa parte nova na sua vida,
que é escrever esses livros e como que você está se realizando nisso. Conta um pouquinho do Dom de Letícia e a Saudade do Avô para gente. Como eu disse, assim, aqui em Portugal a gente chegou zerado, então a gente teve que se reinventar. E eu demorei para entender assim, o que eu poderia fazer aqui que me desse algum prazer e que eu já não tivesse feito antes, né? Assim, alguma coisa, enfim, uma nova vida. Com meu filho já em outra idade, que não é mais um bebê, já era um menino de 8 anos, né? O Gley também ia ter que procurar um trabalho normal, de uma pessoa de cidade normal. E aí eu fiz um curso de educação infantil. Eu gosto muito do universo infantil. E não pensava nisso na época, mas depois eu até pensei, caramba, o circo é para criança também, né? Eu era rodeada de crianças todos os dias da minha vida, né? Eu trabalhava para criança todos os dias da minha vida. Não ficava pensando nisso, mas aqui eu pensei. E aí falei, eu vou fazer um curso de educação infantil. E aí fiz um curso de educação infantil, me formei e comecei a trabalhar como assistente de professora de um infantário. Trabalhei aqui durante esses anos, até mês passado, agora saí. Uma nova mudança. E aí uma amiga minha que é circense de origem circense, que é trapezista também, queria escrever um livro, me chamou para escrever com ela, e eu sempre com aquela autoestima, né? Difícil, complicado. Não, imagina, se eu vou conseguir escrever um livro para criança e tal, mas você não é jornalista, não fez faculdade, você não escreve super bem e tal, por favor. Os meus amigos costumam me pedir ajuda para escrita, e isso foi um novo propósito que eu encontrei que foi importante para mim, porque eu entendi há muito pouco tempo, tá? Que a gente não tem só um propósito, né? Que a gente pode ter milhões de propósitos. E isso foi uma descoberta que eu fiz com a Mariade Moraes, num curso dela, que me ajudou nesse momento, assim, porque depois que você vive coisas que para você são muito extraordinárias, assim, muito satisfatórias, é difícil você reencontrar esse mesmo prazer, né? Se você tem uma vidinha toda igual, do início ao fim, e você gosta daquilo, tá tudo certo também, mas ok, né? Você tá acostumado com aquela sensação mediana, assim. Quando você vive coisas que te dão um prazer imenso, assim, é difícil, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Não estou falando que o meu, não, estou falando só humildemente aqui que para mim aquilo me dava muito prazer. Então depois que eu vi que a gente não ia voltar para o circo, que a gente não ia voltar a ser trapezista, que aquela rotina não ia mais acontecer, eu falei, então eu preciso buscar outras coisas que me deem prazer. E essa amiga me chamou para escrever esse livro, um livro com ela infantil. A gente escreveu, que foi o Dom de Letícia. Letícia é a filha dessa minha amiga chamada Lindsay, que é trapezista. Eu chamei a minha irmã para ilustrar, que é a Carolina, e a gente escreveu e o livro ficou uma coisa linda e foi uma satisfação que eu não sabia que eu teria, que é esse livro aqui, O Dom de Letícia. A gente vai deixar o link dos 2 livros aqui para você adquirir. Você pedir o livro. E fala sobre circo, também sobre a Letícia. Na verdade, não fala sobre circo. Esse livro fala sobre dom, que é tudo isso que a gente falou aqui, na verdade, que é sobre respeitar a individualidade do ser humano desde a criança. Quando a criança manifesta algum desejo, ela tem que ter pelo menos a possibilidade de tentar, de experimentar. Então, assim, juntou esse meu estudo da educação infantil, o meu trabalho no infantário, a minha facilidade, essa minha coisa com a escrita, né, intimidade com a escrita, porque eu escrevo desde sempre para mim mesma. Então saiu esse livro, e esse livro é sobre isso, assim, escutem as crianças também, né? Porque você pode, qualquer coisa que um adulto faça, qualquer chance que um adulto dê, pode transformar um futuro adulto, né? Então, fala sobre isso, o Dom de Letícia, ela descobriu o dom, fala sobre trapézio, enfim, não vou contar o livrinho todo, é para criança de 7 a 10 anos, é essa mensagem, assim, de uma forma simples, para que as crianças possam entender, mas que toca também o coração de algum adulto, espero. Esse Sim. É o primeiro livro. E deu super certo, e aí eu quis escrever mais. E aí eu descobri que escrever me dá muito prazer, e escrever para criança me dá ainda mais prazer, e eu fico segura, enfim. Eu gostei de fazer isso, eu quero ficar fazendo isso, espero que eu possa. Vai ficar. Que é isso é uma coisa nova que aconteceu realmente, eu nunca imaginei que eu fosse escrever livro infantil. E está dando certo, tem dado, então eu estou continuando. E o novo livro? O novo livro é esse, chamado Saudade do Avô. Todos eles têm um pouco a Marianinha ali dentro, né? É um sentimento universal. O meu avô morreu... Oi?
Esse é um sentimento universal, né? Saudade do avô. A minha relação com meu avô é uma coisa muito intensa, linda, maravilhosa. O meu avô é uma pessoa, sempre foi muito presente na minha vida. Pai do seu pai? Quando eu fui, pai da minha mãe, a parte italiana da minha família. E quando eu fui para o circo, quando eu cheguei na Itália, primeiro dia, o meu avô é italiano, os pais dele eram italianos, ele me chamava de Bambina. Ele já tinha esquecido o italiano, mas ele me chamava de Bambina, ele sabia dizer poucas palavras. Mas a minha casa sempre viveu de uma forma italiana. A comida, os almoços de domingo, os jantares de domingo, a família reunida, a pasta, a massa feita à mão. A minha rotina era muito italiana na casa dos meus avós. Então, quando eu cheguei na Itália, pela primeira vez, que foi totalmente coincidência, que não existe, mas eu fui parar lá, né? Eu fui parar lá. O sonho do meu avô sempre foi conhecer a Itália, mas meu avô não andava de avião. E ele me contava chorando muito, a história dos pais dele. Eu sempre ouvia a história dos meus bisavós, do navio, que foram para o Brasil, enfim, toda essa história de família. Então, isso era uma coisa muito grande em mim, mas que eu não estava pensando nisso na hora que o meu namorado, futuro marido, conseguiu um contrato para a Itália. Entende? A liberdade de ser livre para o mundo mesmo, para o universo, senão as coisas não acontecem. Então, eu fui parar lá na Itália. Quando eu fui parar na Itália, procurei um orelhão, liguei para o meu avô. Falei, vô, aprendi umas palavras. Aí falei para ele uns números e uns dias da semana em italiano. Ele caiu num pranto, assim. E eu escrevia carta à mão para ele da Itália e falava, eu estou conhecendo a Itália, você está conhecendo a Itália através dos meus olhos. Ai, que lindo. Porque você e eu somos quase uma coisa só. Então, assim, eu estou realizando isso, mas é como se você também estivesse realizando. Então, assim, foi muito significativo eu ter ido parar lá na Itália, sabe? Foi muito significativo. E aí o meu avô... E eu fiquei... A primeira vez que eu fui, eu só pude voltar 1 ano e 8 meses... 1 ano e 8 meses depois para o Brasil, por uma questão de documento. E nesse tempo, quando eu estava com esse circo italiano na Grécia, o meu avô morreu. Exatamente nesse período. Então, eu já estava sem ver ele há mais de 1 ano e meio. E eu não podia voltar. Se eu voltasse, eu não podia mais entrar na Grécia, porque eu ainda não era italiana. Enfim, tinha um erro lá de documentos. E não voltei. Meu avô também morreu em 10 dias. Não, foi uma coisa totalmente inesperada. E aí, é uma saudade que não passa, assim, né? Não passa. E eu estava com aquela família italiana que me acolheu. Foi muito importante para mim isso. E agora eu voltei lá nessa família. E aí, enfim, fiquei com essa saudade, mas o meu avô está em mim todos os dias, está nas minhas atitudes, está em tudo, nunca me julgou, nunca julgou as minhas escolhas. Meu avô era médico, uma vida toda padrãozinho, e sempre esteve do meu lado para tudo, assim, conheceu o Gley, adorava o Gley. E aí agora eu tenho saudade dele todos os dias, mas agora coube na minha vida. Quando eu sentei para escrever uma próxima história, me veio essa, que é a saudade do avô. A protagonista se chama Mia, que eu quis dar esse nome Mia, porque Mia é um nome italiano, e Mia significa minha, em italiano, e é um pouco a minha história. Então, dei uma misturada nisso. E esse livro fala, assim, sobre a Mia perde o avô, né? E ela descobre, com a ajuda da mãe, um truque para matar a saudade do avô. E depois que ela descobre esse truque, tudo fica mais fácil, mais leve, que é um pouco o que eu tento fazer. Essa é a mensagem, que a saudade nem sempre é ruim, né? Que a saudade é essa coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? É igual a gente sente saudade. É isso, são essas minhas... Você tá aí. Hã? É igual essa saudade que a gente sente das pessoas como a gente sente de você. Você tá aí, a gente obviamente pode te ver e a gente pode te falar com você como a gente está falando. Mas a saudade do avô é diferente, mas você sabe que ele está aí dentro de você. E você sabe que ele existe. Totalmente. E agora o sentimento está aí eternizado, gente. Assim como ele está eternizado. Eu falo muito isso, assim. Eu tinha uma ligação muito forte com minha avó e tenho, eternamente vou ter. E depois que ela foi embora, é muito louco. Acho que você deve sentir a mesma coisa. Parece que ela é muito mais viva hoje em mim do que quando ela estava aqui. É muito esquisito isso, assim, tipo, eu sinto a presença dela muito mais forte hoje na minha vida. Parece que a pessoa não morre, parece que aproveitando esse gancho aí do que você falou, do seu avô, do livro, fala pra gente aqui qual a sua lembrança mais valiosa. Se você pudesse pintar um quadro, que imagem seria essa da sua lembrança mais valiosa? Que você fecha o olho assim e consegue lembrar.
Da história da minha vida ou relacionada à mudança? Tudo, a vida, coisa? A você. Tá, então vamos tirar... Tira tudo que a gente falou. E sua lembrança mais valiosa, qual é a sua lembrança mais valiosa? Gente, é difícil, assim, porque realmente, graças a Deus, tem tanta coisa na minha cabeça. Não dá para contar nascimento de filho, né, gente? Porque nascimento de filho toda mãe fala isso aqui. Não dá para contar isso é óbvio, né? Tá, tirando o nascimento de filho, casamento eu não tive, casei com operada na escada do cartório, falando, moça, pelo amor de Deus, traz isso, gente, que saco. Não quer subir a escada lá em cima, é tão bonito, não, eu quero aqui mesmo, vamos logo com isso. Então não tenho nem casamento para contar assim. As imagens que mais me vêm na cabeça talvez sejam as do trapézio mesmo, assim, as lembranças do trapézio. Quando eu passei pela primeira vez, a sensação de é muita coisa misturada numa sensação dessa, depois de anos treinando, enfim, acho que é isso, assim, a primeira vez que eu consegui falar, nossa, é isso, eu consegui, vou poder ficar aqui, E eu sei que que a sua imagem, a sua lembrança mais valiosa é relacionada ao trapézio, e as pessoas também vão conseguir sentir isso, porque a gente falou sobre vários assuntos. Só que quando você falou do trapézio e da vida do circo, acendeu uma luz em você que é nítido, sabe? Eu sou muito grata ao trapézio, a ter conseguido, ter encontrado isso, porque realmente me transformou. E assim, podia ser qualquer outra coisa também, entendeu? Não é que, ai meu Deus, é privilegiada porque fez o trapézio. Não, cada um encontra na sua vida. O necessário é que você esteja aberto para encontrar. Na minha vida aconteceu o trapézio, porque eu estava distraída, mas atenta aos sinais. Eu não estava com um objetivo. Imagina se eu tivesse falado assim, eu só vou ser feliz se eu for atriz. Uhum. E aí aconteceu tudo isso. Eu ia ficar lá tentando ser atriz, ou então eu só vou ser feliz se eu for jornalista. Tudo bem, eu poderia também ter sido. Foi uma escolha o meu caminho. Eu acho que tem 80% da gente no caminho que a gente traça. Mas, igual eu escolhi o trapézio, o que eu quero dizer é que não é fazer trapézio é fantástico. Isso foi na minha vida. Na vida de cada um tem um propósito fantástico. Que pode ser só a maternidade mesmo, que já é muito, só no sentido, pode ser a maternidade e você encontrar naquilo a sua satisfação plena. Vocês me conhecem como mãe, vocês me veem com o Henrico, o quanto eu amo ser mãe. Eu seria mãe, eu viria 1000 vezes neste planeta só para ser mãe. E, no entanto, o trapézio me permitiu ser essa mãe. Então, eu volto para o trapézio, entendeu? Que me deu tantos outros sentimentos maravilhosos. E eu fui mãe do Henrico pequeno enquanto eu fazia trapézio. Então, eu era também uma mãe carregada daquilo que eu vivia para ele. E ele teve uma infância até os 5 anos muito feliz também, entendeu? E depois disso também, com as mudanças. Mas eu digo o trapézio, mas juro, assim, não é que, ai meu Deus, tá, então agora vamos lá fazer trapézio, gente. Não, olhe para dentro de você e ao seu redor, né? Assim, e tem também um trapézio na sua vida que te dá uma satisfação plena, não deixa passar. Não deixa passar, porque o trapézio não foi fácil para mim, foi muito difícil. Eu ficava com a mão toda em carne viva, 1 ano inteiro. Eu não conseguia lavar a mão, porque a minha mão era fininha, eu não treinava isso desde pequena. Eu comecei muito tarde, eu não tinha condicionamento físico, eu tive que começar do 0 aos 20. Foi difícil, eu não estou dizendo, me descobri, que moleza, era bailarina e agora sou trapezista. Não, foi muito difícil. Mas a satisfação que aquilo me trazia, eu fico pensando, imagina se eu não tivesse vivido isso. Eu não ia conhecer esse sentimento, porque nada substitui. Todo mundo tem. É isso que eu ia te pedir, porque assim, as pessoas que estão assistindo esse episódio em particular, elas estão realmente buscando mudança de vida, ou por conta da pandemia, ou por N coisas, ou um sentimento que já carrega, mesmo tendo filho ou não tendo filho. Que dica, eu não diria, mas que sugestão que você dá para que conselho você daria para essas pessoas que estão buscando essa mudança de vida? E que falta coragem, mas o que você diria para elas? Eu queria falar 2 coisas. Antes quando as minhas amigas vêm me pedir conselho para mudança, elas sabem o que eu vou dizer. Então, elas vêm querendo ouvir a minha resposta.
Porque, assim, é impossível. Eu não consigo dizer para alguém não experimentar, mas é muita responsabilidade você dar esse tipo de conselho para alguém, porque só aquela pessoa sabe os riscos emocionais que ela pode, né, e outros que ela pode correr. Sobre os outros riscos financeiros e tal, a gente pode conversar aqui. Mas tem riscos emocionais das mudanças que eu não tenho como prever. Então, é muito difícil você... Vai, então muda. Mas o que eu posso dizer é não deixa de viver, entendeu? Porque aí, pelo menos, eu não preciso de tanta responsabilidade. Não deixa de viver aquilo que a sua intuição diz que você deve viver. Né? Num relacionamento, numa viagem, numa mudança de emprego. A gente tem muitos propósitos, não é só um, não dá para ficar infeliz, nenhum dia. Eu trabalhei agora 2 anos no infantário, foi ótimo, aprendi muito, muito. Quando aquilo deixou de fazer sentido para mim, porque era feito de uma forma diferente daquela que eu acreditava, tchau, eu saí. Eu disse que eram 2 coisas, uma coisa é essa, que quando alguém me pede conselho, já sabe o conselho que eu vou dar, porque não tem como ser de outro jeito, mas é muita responsabilidade. A outra coisa é uma frase que eu li, que eu adoro, que é: tem caminho que vem depois do passo. Então, dá o primeiro passo. Não adianta ficar esperando que as coisas, que o caminho se faça se você não caminhar. Caminhar. Caminha. Entendeu? Que vai acontecer. Alguma coisa que vai te dar aquela oportunidade de sentir. O importante, gente, é o sentir, né? Não é o que aquele caminho vai te dar, né? Para você ter. Porque você pode ter tudo. No final do caminho você não sente nada. Então, o importante é o que você vai sentir ao longo e no final desse caminho, né? Terminar um caminho. Eu fiz o que eu tive vontade, eu tive satisfações, eu fui feliz. A vida não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim, não é para vocês, não é para ninguém. São muitos obstáculos, né? A nossa vida, muitas vezes, eu vejo umas ladeiras assim que eu falo, olho para o Gley mesmo. Eu olho para ele assim na frente de uma ladeira e falo, e agora, cara? Vamos subir a ladeira. Antes sem o Henrico e agora com o Henrico. Todo mundo tem ladeira, entendeu? Então, dentro ou fora, às vezes os obstáculos são fora da gente, né? E a gente tem que enfrentar, né? Bom, gente, não caminhem. Caminhem e subam as ladeiras. Subam as ladeiras da vida, caminhem, aceitem as mudanças, aceitem os processos de mudança. Mari, a gente amou muito. Se deixasse, a gente ia ficar aqui. Gente, eu espero que eu tenha... Ia ser... Eu já estava chorando aqui no final. Eu nem vou falar que eu falei que eu não choro mais. E aí eu não me segurei para não chorar. Obrigado pela sua existência. Obrigado pela sua resiliência. Obrigado por esse exemplo maravilhoso de história. Que eu já tinha ouvido a sua história e eu vi diferente. Mas não profundamente. A gente tinha detalhes que a gente não sabia ainda. Detalhes que eu não sabia, mas é muito louco, né? Porque acho que em vários momentos, eu acho que você contou a sua história aqui, que muita gente vai se identificar, vai se espelhar. Eu ouvi a sua história agora diferente do que eu ouvi, porque eu estou num momento diferente da minha vida e bateu diferente. E com certeza você contou e sentiu coisas que talvez você não tenha sentido em outras vezes que você contou. E a vida é isso, é sobre mudança, né? Muito. Né? Eu nunca sentei assim para falar de mim, tipo, é difícil para mim também, mas eu gostei. Também foi mais um desafio. E eu honro e aproveito e agradeço também muito, porque aprendi também aqui falando de mim e me vieram coisas que eu nunca tinha falado, não sei em que momento, acho que eu falei, nossa, me veio isso agora aqui da infância e tal. Então, assim, para mim também foi tão importante quanto para vocês. Eu espero que toque o coração de alguém que esteja querendo dar algum passo na vida, né? Então, e o mais louco de tudo isso, que é o que eu sempre penso, que a gente está realizando isso agora, mas que fica para um futuro. Então, o Henrico vai ver isso daqui a um tempo, com uma outra cabeça, com uma outra percepção. Ele vai fazer os filhos dele sentarem para assistirem você falando da história que talvez ele não conseguiu contar da forma como você tentou. E que ele não lembra também, ele não lembra. Então, acho que... A gente vai ver de uma forma... Eu quero corrigir uma coisa. Eu quero corrigir uma coisa que eu disse. Eu disse aqui, tomara que toque alguém, né, que esteja para dar um passo importante. Não, todos os passos são importantes. Todos. É assim que eu tento, né, levar a minha vida, porque tudo é um grande exercício, né? Então, assim, tudo é importante.
todos os passos valem, todos vão te levar a algum lugar. O primeiro e o 90º. Então, honre, né, os acontecimentos da sua vida. Porque às vezes você acha... Quando eu namorava o Gley, as pessoas falavam, as amigas da minha mãe falavam assim para ela, não proíbe não, que é pior. Porque eu namorava o trapezista do circo e eu viajava e aquilo ia mudar um caminho que as pessoas tinham idealizado, né, para mim, assim. Que bom. Mas as pessoas falavam, não proíbe não, porque é pior. E aí, o que muita gente devia achar, né? Eu não pensava nisso na época, mas, namorinho, né? Namorinho. Eu lembro que amigas mesmo falavam, minha mãe falou, gente, Mariana tá namorando. E assim, eu honrei aquele sentimento. E só porque eu dei o valor que aquele sentimento tinha, é que daquele sentimento nasceu toda uma história que eu também honro. Todo mundo tem histórias importantes. Eu dou importância para mim e espero que todos deem importância para cada um, né? Todas as vidas são muito importantes. Então, assim, eu, naquele momento, dei importância a uma coisa que para todo mundo, isso eu tenho certeza do que eu estou dizendo, era só um namorinho e que ia passar. Mas era um sentimento muito forte em mim. E eu não ouvi ninguém e eu segui o meu sentimento. Sigam o sentimento de vocês. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, compartilha. Não comenta não! Toca o sininho e conta pra gente aqui também qual foi a maior mudança da sua vida, qual a maior vontade que você tem de mudar algo em você, seja na sua vida ou em você. Conta. Conta pra gente, gente. Obrigado, Mari. Eu também queria ouvir. Um beijo. Obrigado. Obrigado, gente. Beijo.